Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja todo muito bem-vindo no canal de Lição em Bíblia com Hoje mais uma vez. Quer dizer para vocês é o seguinte, eu planejei aqui um lugarzinho de fazer o vídeo, sabe? Aqui é no quintal da minha mãe, eu estou aqui no Piauí ainda e eu queria trazer a lição de número 5. E então eu gostaria que neste dia nós pudéssemos, compreender, entender aí a razão e a circunstância porque estou fazendo esse vídeo num lugar ar livre, né? Porque aqui é muito complicado, é muito quente. E aqui nós estamos para nós estar trazendo a nossa lição de número 5 do terceiro trimestre de 2023. E o assunto da nossa lição de número 5 é sobre a desagralização da vida no ventre materno. E o nosso textuário está dizendo o seguinte: e eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho e pô-lhe o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, verso 31. Verdade prática: a concepção divina de Jesus Cristo sacralizar a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil e intrauterina no presente século. A introdução diz: Deus é o autor supremo da vida. Por isso, as Escrituras a valoriza desde a concepção do ventre materno. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida, desqualificar a autoridade bíblica e fazer apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia propulsiva que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, afronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo. Apologia e ideologia da cultura da morte é o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Aqui está a nossa introdução. E vamos nós para o nosso tópico 1 desta lição. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: a concepção de Cristo. O ponto 1 fala sobre o anúncio do nascimento. Antes de nós lermos aqui a nossa leitura da lição, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não vou estar lendo, mas eu vou colocar aqui na tela para que vocês façam essa leitura, mesmo porque esse tema é um tema que tem muitas informações, né? Fala sobre muitas coisas a qual nós nem podemos estar falando, né? No meio da lição, devido a todo mundo sabe os direitos autorais. E quando acontece alguma coisa, vocês sabem que o vídeo nosso ele corre um risco de ser derrubado ou até mesmo não ser encaminhado para ninguém. Então, eu vou dar um tempinho para que você faça essa leitura, mas eu peço que você faça essa leitura, que você entenderá o porquê nós não estaremos usando a nossa voz para estar falando. Muitas coisas aqui que nós não vamos poder falar, e para mim não falar todo e ficar pulando aqui, eu prefiro deixar para que vocês possam ler e tirar suas conclusões, e eu estarei voltando, amém? Então, vamos fazer aqui a nossa leitura. Então é isso, né? Nossa leitura aí, para vocês que estão lendo aí, espero que estejam lendo mesmo. Deixar aqui algumas perguntas, né? Qual é o nosso dever, qual é o nosso papel nesse assunto enquanto respeito à vida? O próximo, ele pode tirar a vida do outro?
E o que a Bíblia diz a respeito, né? É pecado tirar a vida, né? De alguém, seja ele quem for, seja uma pessoa adulta, uma pessoa jovem, uma criança, qualquer pessoa, né? Ou até mesmo o feto. E por que nós não podemos tirar a vida de ninguém? E o que acontece também com as pessoas que assim o faz? Eu vou deixando essas perguntas e vocês deixam aí os comentários, as suas respostas. E nós como cristãos, qual é o nosso dever, qual é a nossa posição da igreja diante desse fato? A palavra de Deus lida, nós vemos que é o seguinte, olha só, a nossa vida, ela é sagrada e, portanto, ninguém tem o direito de tirar a vida de alguém, seja feto, seja criança, seja adulto. Independentemente do motivo, da circunstância, só Deus, ele tem o poder de estar tirando a nossa vida. Veja só, Deus não nos colocou nesta terra, Deus não criou ninguém, colocou nesta terra para estar tirando vida de ninguém. Mas a palavra de Deus diz que no início, quando Deus criou Eva e Adão, Deus criou ele e deu eles a oportunidade de gerares vida. Então, nós como pessoa, nós temos esse dever de sermos gerador de vida, porque essa capacidade Deus deu ao ser humano. Deus, ele tem essa capacidade que ele deu início à geração de vida, que nós vemos na leitura. Maria, ela foi escolhida por Deus para estar dando à luz o Filho de Deus, que também logo mais foi o Salvador do mundo, né? Então você vê que Deus, ele tem seus projetos, ele tem seus planos na vida de todos nós. Esta capacidade Deus deu ao povo, né? Onde ele até diz cresceis e multiplicai. E eu creio que nós, como ser humano, devemos ser gratos a Deus por ele nos dar essa oportunidade, né? Nós vimos que na nossa leitura, nós vimos que Maria, ela até mesmo, né, ficou muito surpresa. E também, aquelas mulheres que não poderiam ter filho, Deus fez um milagre, porque ser mãe é algo sagrado, né? É ser uma pessoa que é privilegiada por Deus. Vejamos que Deus, ele sempre tem um propósito na vida de cada ser humano na face da terra. Ninguém vem por acaso, nem vem por vontade humana, né? Porque Deus tem um poder sobre a vida. Então, se nós estamos nessa terra, seja nós, e qualquer problema que nós venhamos ter, é porque assim Deus permitiu, né? As crianças que estão ainda no ventre, elas ainda nem se formaram, mas Deus, ele já contempla ali o seu desenvolvimento, e Deus sempre tem um plano na vida de todos, né? Na Bíblia Sagrada existiam pessoas que nem tinham nascido, nem tinham nem dado ainda ali o início, e Deus, como Jeremias e outros, Deus já tinha um projeto, Deus já tinha ali uma promessa na vida destas pessoas, né? Porque Deus, ele tem seus planos, né? Ninguém pode decidir quem vai nascer e quem não vai. Quem pode decidir isso é Deus, né? Porque Deus é que tem o poder da vida e o poder de tirar também. Porque Deus tem os seus projetos na vida de todos nós, né? Então, que nós possamos sempre deixar com que as crianças nasçam em paz, né? E deixe elas viverem, né? Independentemente, né? Que Deus decida, mas não nós, né? Que podemos decidir isso. Então, nós como ser humano, nós como pessoa, como estudado da palavra de Deus, nós devemos sempre fugir de todo tipo de ideologia, né? Que é um conjunto de pensamento, de vontade própria, de ideias, que vai de encontro à própria vontade de Deus. Nesse primeiro tópico, nós estamos falando aqui acerca da vida, especialmente de Jesus Cristo. O povo de Israel, ele sempre estava na espera do Messias, esperando o Messias, mas nunca passou na faculdade mental deles. O Messias era o Filho de Deus, ou melhor dizer, o próprio Deus. Então nós vejamos também que Maria, quando ela aceitou ali o ritual nosso, diz que o anjo, ele aparece ali a Maria e
começa a explicar para ela que ela seria mãe, né? Do Filho, né, de Deus, que seria gerado através do poder do Espírito Santo de Deus. E Maria, nós sabemos que naquela época ela poderia ser apredejada, ela poderia ser morta, né? Porque quando o próprio José ficou sabendo, José arrumou as malas. José disse: eu vou me embora porque esse filho não é meu. Maria está grávida e eu não sou o pai dessa criança. Mas Deus, ele tem tudo sob controle, né? O anjo do Senhor procura então José e explica para José que o que Maria estava esperando não era de alguém, né, humano, mas sim do Criador, através do Espírito Santo. Então, Deus, ele é poderoso. Se ele decidiu a vida, vir à terra, então ele mesmo tem o poder, né, de tirar quando ele quiser. E nós já vai aqui para o nosso ponto 2 do tópico 1. Então, vejamos aqui o nosso ponto 2, né? Como de costume eu falei, não vou estar lendo, mas vou dando um tempo aqui para ler. Eu vou estar lendo aqui, mas não vou falar em voz, mas vocês vão ler aí. Vamos lá? Nosso ponto 2 diz o seguinte: a miraculosa concepção. Então, vocês leram? Então, vamos lá. Veja como as coisas é. Para que Maria ficasse mais confiante, o anjo faz, ou melhor, o anjo fala sobre Isabel, que também é prima de Maria. E que essa mulher chamada Isabel, ela tinha um problema, que ela era estéril e também avançada de idade, né? Ela não poderia ter filho e ainda assim ela era muito avançada de idade. Mas para Deus, como nós lemos aqui nesse último versículo, né, que é uma bênção, porque para Deus nada é impossível. É portanto que nós, quando você estiver passando uma luta, uma batalha, você vai lá e lê esse versículo, Lucas capítulo 1, verso 27. Quando aqueles dias difíceis estiver batendo na sua porta, seu coração estiver angustiado, você ora a Deus e lê este versículo. E lembre do que Deus fez aqui. Deus tem poder para operar grandes coisas. Então aqui Isabel, o anjo disse assim: olha, Isabel, ela já está no 6º mês, né, que ela está grávida. E a palavra de Deus diz que realmente para que Maria viesse acreditar mais, o anjo pôs a Maria que Isabel era avançada de idade, né, e estéril, mas ela também estava grávida. Maria não sabia, mas o anjo de Deus falou para Maria que quando ela teve encontro com Isabel, ela pôde contemplar que o anjo do Senhor realmente tinha falado e que ela realmente seria mãe aqui, né, como nossa leitura diz, do Filho de Deus, que ia ser concebida através do Espírito Santo. Meus amados, nós temos que crer em Deus. As pessoas não creem em Deus porque elas não buscam Deus, elas não botam sua fé em Deus, mas Deus, ele existe. A face humana existe porque Deus existiu primeiro, porque se Deus não existisse, jamais, né, nós estaríamos aqui. E nós vamos aqui para o nosso ponto 3 dessa lição, que diz as bênçãos do nascimento. Vamos fazer a leitura conforme eu já disse, amém? Então, vejamos o seguinte, na nossa leitura do ponto 3, é o seguinte: aqui nós estamos aqui, né, contando as bênçãos, né, através, né, principalmente Jesus Cristo, né, a bênção do nascimento. Deus deu essa oportunidade
oportunidade, né, para o homem ir com a mulher para estar ali gerando os filhos. Isso é uma dádiva de Deus, que Deus tem dado ao seu povo. Há muitas pessoas que têm vontade de ser pai, outros têm vontade de ser mãe, mas se você quer pedir para Deus sobre essa palavra que Deus fez, Deus pode sim realizar o sonho de qualquer pessoa. Porque para Deus, lá em Lucas, diz, nada é impossível. E você tem que crer, né? Porque os filhos que dão continuidade às nossas vidas, certo? Se nós for dando fim, daqui um dia não tem ninguém, porque os velhos morrem, nós todos vamos partir. E quem dá continuidade é aquelas nova geração que vem, né? Que são nossos filhos. Eles dão continuidade de tudo, do trabalho, da profissão do pai e assim por diante. É lógico que todos nós como pai, nós temos que ter responsabilidade sobre os nossos filhos, nós temos que saber educar nossos filhos para que eles sejam o quê? Bons cidadãos, né? Porque existe também pessoas que dão trabalho e termina aí sendo punido, mas a lei é para quem comete o seu delito, né? E Deus disse o seguinte: cresceis e multiplicai para que os nossos filhos pudessem dar continuidade até, né, nos crescimentos também dos seus filhos. E nós já estamos indo aqui para o nosso tópico 2 desta lição. Vamos lá? O nosso tópico 2 diz o seguinte: a cultura da morte. E o ponto 1, eu vou deixar aqui para nós lermos junto com vocês, certo? Eu já expliquei, para quem não chegou aí no primeiro tópico, eu expliquei que nós não vamos estar lendo, porque tem muitas palavras que não se deve pronunciar por causa dos direitos autorais, e nós vamos deixar por conta de vocês, para vocês lerem e tirar sua conclusão, e eu volto, tá? Então, faça aí a nossa leitura no nosso tópico 2, que diz sobre a cultura da morte, ponto 1, projeto ideológico. Então, meus amores, olha só o que está aqui no nosso tópico 2 é o seguinte, né? O projeto ideológico. Existe muita teoria, pensamento com relação à vida, aonde diz que qualquer pessoa pode tirar a vida do outro, pode fazer o que quiser, onde ser mãe é desvalorizado, como ser pai e mãe é algo natural. Na luz da Bíblia, para nós cristãos, para muitos, né? Não precisa ser cristão para saber que, na luz da Bíblia, tudo isso, irmão, é para desvalorizar a família, desconstruir, né, as famílias. Nós vemos que neste conjunto de ideias, dizem que pessoas, eles não precisam prestar conta com Deus, né? Que nós temos que prestar conta só quando for chamado pelo juiz aqui na terra. O que se tem se paga aqui na terra. Então, quando eu errar, o juiz me chama e me castiga, né? E é só para isso que eu tenho que prestar conta. Só que isso não é verdade. Para nós, como cristãos, nós sabemos o seguinte: todos os pensamentos dessa ideologia, ela só vem para confrontar o que está escrito, querendo tirar a autoridade da Bíblia Sagrada, dizendo que nem tudo é verdade e que não precisamos nós seguir o que está na Bíblia. Isso nós sabemos que a palavra de Deus ficou para ser obedecida, amém? E vamos nós para o nosso ponto 2, que diz assim: o direito sobre o corpo.
Então vejamos aqui o nosso ponto 2 sobre o direito do corpo. Veja só o seguinte: toda a intenção das pessoas que pregam essas questões da ideologia nada mais é para que o pecado ele seja aceito na vida do ser humano. As pessoas querem viver no pecado e não ter nenhuma consequência. Isso aí é impossível, certo? Porque todos que... A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, tudo que é pecado leva à morte, certo? Então, isso é a prática do pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. As pessoas, porque eles querem viver no pecado e não querem ter nenhuma consequência. Só culpa a Deus quando acontece tragédia, é culpa de Deus. Mas ele não culpa, que é o próprio ser humano que faz com que as tragédias venham em tona. Porque Deus só quer o coração, muitos dizem isso, né? Deus só quer o coração. E não é assim, Deus não quer coração, não. A palavra de Deus diz que ele quer tudo que ele fez. Ele não fez só o coração, ele fez corpo, alma e espírito. Então, tudo que é nós pertence ao Senhor. Temos que ter responsabilidade, porque todos nós vamos prestar conta, certo? Diante de Deus, seja bom, seja de ruim, todos nós vamos prestar conta. Não é só com a sociedade que você tem que prestar conta. Tem coisas que você não presta conta com a sociedade, mas que você vai prestar com Deus, isso é certo. Você pode não prestar conta com a sociedade, mas com Deus você vai prestar conta. Então não se deixe enganar. Temos que ter a nossa responsabilidade. Nós temos sempre as nossas consequências, né? Porque tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós presta aqui na terra, um dia nós vamos prestar conta com Deus. Não pense que é só com o juiz você vai prestar conta ou só com a sociedade, não. Tem coisa que com a sociedade você não vai prestar conta, mas com Deus você vai. Com Deus ninguém escapa, nem mesmo as autoridades vão escapar das mãos de Deus, né? Então nós temos que ter mais temor de Deus no nosso coração. E vamos nós para o nosso ponto 3 da nossa lição, que fala sobre a prática do aborto. Faça aí a nossa leitura para que nós possamos voltar daqui a pouco. Então vejamos o seguinte, nesse ponto 3, conforme a nossa leitura que vocês leram: qualquer pessoa que assim o faz está cometendo pecado, certo? Diante da luz da Bíblia, a lei, elas fazem o que elas querem, as leis, elas mudam de acordo com a sociedade. E essas leis são modificadas, claro. Direto nós vemos as leis aí sendo modificadas. Eles mudam quantas vezes eles quiserem. Só que aqui nós estamos falando da Bíblia Sagrada, onde não se permite tirar a vida de ninguém. Nós estamos falando conforme a palavra de Deus ensina, né? Nós não estamos indo contra nada que as autoridades passam, deixam de fazer. Mas nós estamos falando o que é de Deus e o que não é, certo? Então aqui o que nós sabemos, biblicamente, ninguém tem esse direito de tirar a vida de ninguém. E como nós estamos falando acerca de pecado, o respeito daquilo que Deus aprova e daquilo que Deus não aprova. Mas alguém pode dizer assim: mas a autoridade, elas aprovam as leis, né? As leis do homem, mas não tem a autoridade de Deus. O pastor pode aprovar, a mãe pode aprovar, mas Deus não aprova. E o que Deus não aprova não é para ser aprovado. O que Deus não quer, e se fizer, aí é pecado. Aí a humanidade sofre as consequências do pecado. Vamos nós para o nosso tópico 3. O nosso tópico 3 diz a sacralidade da vida. E o ponto 1, a vida é inviolável. Fazemos a nossa leitura e tiramos nossas conclusões.
Então veja o seguinte: a vida é inviolável. Em outras palavras, ninguém tem este direito de estar decidindo quem vive e quem não vive, ou melhor, tirar a vida de ninguém. Ainda que as leis venham a permitir, ainda que até pastores também possam vir permitir, na luz da Bíblia, ninguém tem esse direito, certo? De tirar a vida de ninguém. Quem tem este direito de tirar a vida é Deus, porque Ele o deu. E vamos nós para o ponto 2. Nosso ponto 2 diz assim: o começo da vida. Vejamos o seguinte, nesse ponto 2, nós como cristãos acreditamos o seguinte, que antes de nós nascermos, vinha a esta terra, como Deus também fala com Jeremias e outros profetas, Deus já tinha visto ele e escolhido. É assim que nós acreditamos, né? Então vejamos que a partir do momento que houver a fecundação, né, que é um embriãozinho, ali há um ser vivo que já tem alma e que também já tem espírito. Nós temos que ver esse milagre, nós temos que ver que nosso Deus é um Deus de milagre. Antes de você nascer, antes de você vir ao mundo, Deus já tinha um projeto na sua vida, Ele já conhece a tua formação. E se Ele não quisesse que essas coisas viessem, Ele mesmo não tinha permitido. Quando eu sou mãe de 2 filhos, um Deus levou e outro está em casa. Mas veja o seguinte, quando nós engravidamos, nós dá um nome, antes de engravidar nós já temos um nome, né? Para quando engravidar. Nós já temos um nome, nós já temos uma profissão para aquela criança. Meu filho, quando eu engravidar, o meu filho vai ser assim. Eu vou dar isso para ele vai ser assim. Não é assim? Então Deus também é assim, já tem um projeto quando nós viemos este mundo. E a Bíblia diz que tudo contribui para o bem de quem Ele ama. E a partir deste momento que houve ali a fecundação, já tem um ser vivo, tem alma e tem espírito. Já tem nome, né? Porque quando nós aí não somos mães, nós já temos um nome, né? Para os nossos filhos. Nós não estamos ainda nem grávidos. Tem gente que ainda nem casou. Mas Ele diz o quê? Quando eu casar, eu vou ter uma filha e vou dar o nome tal. Tá vendo como é que as coisas são? As coisas são assim, meu povo. Antes de nascermos, antes de nós vir esse mundo, Deus já tem assim uma promessa. Nós já somos escolhidos desta forma para estarmos aqui. Então vejamos que, né, já tão minúsculo, mas já é um ser humano que está em crescimento. É pequenininho, está tudo ainda em formação, mas não deixa de ser um ser humano que está tendo ali o seu desenvolvimento. Às vezes acontece. E Deus não sabe? Será que foi diferente no passado? Nós não vimos Deus curando cego de nascença? Nós não vimos Deus curando paralítico? Nós não vimos Deus curando pessoas, né, que nasceram daquele jeito? Deus curou para quê? Para a honra e glória do nome de Jesus. Não é porque uma criança nasce com defeito, é que essa criança perde o direito de vir ao mundo, não. Eu acho que a criança tem o direito de viver, tem direito de vir neste mundo. E nós não temos esse direito, nem mesmo essa oportunidade de tirar a vida de ninguém, né? E que nós possamos estar olhando para a luz da Bíblia, né? Certo? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Não é porque você nasceu com defeito e que você não é um ser humano. Você é um ser humano. Você pode ter os seus problemas, né, no seu desenvolvimento, mas você é um ser humano assim mesmo. A partir do momento que há o Espírito nele, torna-se um ser humano, né? E nós já vamos encerrar aqui com o nosso ponto 3 do nosso tópico 3. O ponto 3 que diz o seguinte: a posição cristã
Voltemos então aqui para nós dar pequenos comentários. Ninguém sabe mais do que ninguém. Todo ser humano precisa aprender cada dia mais, né? Eu necessito de aprendizado todo o tempo, né? Eu busco muito para que eu possa estar falando aqui com pessoas experientes também, né? Estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro que todos nós podemos ter em mãos e podemos estudar e aprender com aqueles que buscam muito estudo aí e traz para nós. Porque nós, como igreja, defendemos o povo de Deus, nós como igreja, nós defendemos a vida, nós defendemos o ser humano, nós defendemos a Bíblia Sagrada, porque ela é a verdade. João capítulo 8, verso 32 diz: conhecerei a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus, ela é a verdade e precisa ser respeitada por todas as pessoas, porque todo ser humano foi criado por Deus. Todas as pessoas que voltar ao Criador, ou melhor, morar no céu, tem que obedecer. Tem que obedecer às leis, né, de Deus, né? As leis têm que ser como Deus quer. Então nós temos que fazer a vontade de Deus, amém? Meus amados, eu quero te agradecer a tua presença aqui. Que Deus te abençoa. Mais conhecimento, tá? Porque a gente não pode ir só pelo que os outros dizem. A gente tem que buscar conhecimento e saber se é certo, se é correto. Deus está de acordo, Deus está a favor. O que não tiver Deus a favor, nós também não estamos. O que tiver na Bíblia, o povo, a igreja apoia, mas o que não tiver, nós não vamos apoiar, porque quem manda é Deus. Deus manda, sempre mandou na criatura, Ele criou, Ele tem o poder sobre a criatura, amém? Mas o ser humano costuma querer extrapolar e ir longe demais, né? Então Deus te abençoe, Deus... Tchau!